Boa noite a todos. Antes de começar a palestra, eu não tenho o costume de fazer isso, mas hoje vai ser a primeira vez. E dependendo da resposta de vocês, a palestra vai ficar muito mais fácil para mim ou muito mais difícil. Dos 2 últimos anos para cá, ou 3 últimos anos para cá, eu gostaria que levantasse a mão quem é que teve um ano fácil. Eu gostaria de saber quem é que teve um ano fácil. Alguém teve? De 3 ou 2 anos para cá? Que bom. Bom para mim que a palestra vai ser fácil, ruim para nós que não foi fácil, né? Hoje, gente, eu vou falar de uma pessoa que há pouco tempo atrás, questão de 2000 anos, botou seus pés aqui na terra e trouxe para nós uma infinidade de ensinamentos. Dentre elas, um dos maiores ensinamentos, o sermão talvez considerado o mais importante de todos, que foi o Sermão do Monte, ou outros chamam o Sermão da Montanha, né? Vai da preferência de cada um aí. Uma pessoa que trouxe para nós as bem-aventuranças, né? Mostrando para nós qual que era agora, ou melhor, naquela época, qual seria hoje o esquema de vida. Né? Há 2000 anos atrás, ele já estava mostrando como é que ia ser o esquema de vida, como é que a gente devia já se comportar. Né? Porque ele já estava sabendo de tudo que ia rolar. Né? O que ele disse, né, é um padrão, uma conduta de como a gente deve prosseguir, principalmente nos dias de hoje, em que nós estamos passando por um momento de regeneração, um momento de provas, né? E parece que provas bem sérias, bem pesadas. Talvez algumas provas mais pesadas e mais sérias para uns, ou não tanto para outros, mas, no geral, está sendo uma encarnação um pouco complicada para nós lidarmos, né? Principalmente porque nós temos que lidar com uma das coisas mais difíceis, que eu acredito que seja, que é lidar com o nosso próprio interior. Né? O que significa essa bem-aventurança que Jesus quer dizer? Né? Se vocês me permitem, eu vou ler, porque eu acho que fica melhor a explicação. Bem-aventurados é uma expressão de Jesus, que significa os felizes. Né? Então, quando ele queria dizer bem-aventurados, ele estava dizendo as pessoas felizes, né? As pessoas com aquela felicidade interior, com aquela realização interior, né? Que do ponto de vista material quer dizer extremamente ao contrário, né? Quer dizer pessoas de boa situação financeira, de posses, de bens, né? Existe essa diferença no caso aí das bem-aventuranças. Naquela época, para Jesus, para as pessoas que assimilaram os seus ensinamentos, né? Aqueles que conseguiram seguir os seus ensinamentos, tiveram a felicidade, né, como o significado da bem-aventurança. Né? E hoje eu creio que isso está aumentando também, mas ainda tem muitas pessoas que pensam, né, e às vezes a gente mesmo, até muitas vezes sem querer, pensa que ser bem-aventurado é estar bem de vida, né? Com uma bela casa, um belo carro, uma conta bancária bem rechonchuda. É ruim? Não é ruim, mas não vai conosco para onde nós vamos. Né? Com certeza. Desse Sermão da Montanha, eu escolhi justamente esse bem-aventurados, os mansos e pacíficos, porque eles herdaram a terra, principalmente porque tem a ver por isso que eu fiz essa pergunta de início, quem aqui teve um ano fácil, de pelo menos 3 anos ou 2 anos para cá, não desmerecendo o esforço de ninguém aqui, né? Tem muitos até que batalham desde que nasceram, né? Estão há anos aí batalhando e, graças a Deus, se estão aqui é porque estão vencendo. Né? Mas não desmerecendo, esse tema eu escolhi primeiro porque eu nunca falei de uma das bem-aventuranças de Jesus. Né? E eu tinha vontade bastante de abordar, de estudar esse assunto, né? E de assimilar mais ainda do que eu tenho assimilado. Eu acho que eu tenho assimilado até pouco. Né? Para entendermos a importância do que Jesus falou naquela época, né, o quanto que ele quis passar para nós, o quanto que ele quis nos ensinar, né, o quanto que ele quis deixar bem claro
né, o motivo específico dessa bem-aventurança, né, os mansos e pacíficos. Né? Teve uma pessoa que também passou aqui pela terra há não tão pouco tempo assim quanto Jesus, né? E não sendo o próprio Jesus, também optou pela mansidão, optou por não violência, né? Optou por lidar com qualquer situação na sua vida, com qualquer dificuldade na sua vida, seja ela o que fosse, com a não violência, né? Com paz no coração, com gentileza, né? Com o máximo de tranquilidade possível, sem sequer levantar a voz ou levantar a mão para alguém para ofender, seja em qual fosse o sentido. Né? Essa pessoa, ela teve o país dela durante uma época ocupada pelos ingleses. Né? E naquela época, os ingleses é que ditavam a regra do país. Como se portar, como se vestir, como falar, como agir. E, pasmem, também até o como se alimentar. Né? Até a forma de alimento nativa desse país, dessa pessoa, foi influenciada também por umas pessoas estrangeiras que lá estavam. Né? Eu falo dessa pessoa. Essa pessoa foi um grande exemplo de mansidão e de pacificação. Eu não sei se aqui todos tiveram a oportunidade ou tiveram a curiosidade de saber um pouco da vida desse senhor, Mahatma Gandhi. Foi um líder espiritual hindu, né? Que foi contra o Império Britânico na época, perdão, eu não me lembro agora o ano específico para passar para vocês, mas ele foi a pessoa que enfrentou, literalmente, de peito aberto, a monarquia britânica, né? A ocupação do seu país, pedindo e lutando pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, pela liberdade cultural, a qual eles não tinham direito. Né? E houve também um fato muito importante na história desse homem no país dele, que ficou conhecida como Marcha do Sal. Né? Essa Marcha do Sal foi uma marcha que ele e outros trabalhadores que praticamente trabalhavam num regime escravo para os britânicos, resolveram se rebelar contra toda a injustiça que estava acontecendo. E não mais produzir, não mais trabalhar, né? Mas não da forma que a gente está acostumado a ver. Nenhum deles se rebelou com algum tipo de arma, com algum tipo de agressão, com algum tipo de ofensa. Eles simplesmente marcharam em direção aos soldados ingleses em silêncio e foram praticamente massacrados de tanto que eles apanharam, mas nenhum deles abriu a boca para falar alguma palavra de baixo calão ou ter algum gesto agressivo com os soldados. Eles apanharam em silêncio. Aí vocês podem perguntar para mim, qual é a vantagem disso? Que vantagem se tem nisso? Você ir de frente com os soldados, ele espancar você, você levantar e você ser espancado de novo até você não conseguir mais levantar. Qual é a vantagem disso? Se nós formos pensar do ponto de vista físico, nenhuma. Não há vantagem nenhuma. Porque eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria de apanhar e de sentir dor. Se for pensar no sentido de histórico, principalmente, como exemplo, um ensinamento para as gerações futuras, e como uma consequência do resultado disso, valeu muito, porque diante dessa marcha a Índia conseguiu a sua independência. E se livrou dos ingleses por causa disso. Ela foi reconhecida como um país único, como um país independente, e os ingleses deixaram a Índia por causa dessa marcha. Então, tem um comentário muito importante dessa pessoa, que já também não está mais entre nós, e que ele mencionou, que se todos os livros, né, sacros da humanidade se perdessem, e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. A importância do que esse homem refletiu, e a importância do que ele comentou nessa pequena frase, nesse pequeno pensamento, ilustra justamente o que Jesus falou.
Não só essa bem-aventurança a qual eu escolhi da palestra, mas todas no geral. Se nós ouvirmos todas as bem-aventuranças de Jesus, nós temos certeza absoluta que não tem nada que falte. Não tem nada que falte. Eu faço até uma alusão de uma coisa que não tem nada a ver com a palestra, mas é como a oração do Pai Nosso, que também foi utilizada e ensinada pelo próprio Jesus. Se nós pararmos para analisarmos a oração do Pai Nosso, todas as frases da oração do Pai Nosso são completas no seu abranger, naquilo que a gente precisa orar, naquilo que a gente precisa ter de consciência. O bem-aventurados, porque herdarão a terra, está em Mateus, né? E está aqui falando, no caso, o que seria a mansidão. A mansidão não significa passividade ou apatia. Aquela pessoa, eu sou manso, eu vou ficar parado, sentado na cadeira e não vou fazer nada. Isso não é ser manso, isso é ser apático. Mansidão é a desistência da violência. Mansidão é a desistência da agressão. É a desistência da ofensa. Isso sim é a mansidão, né? A violência, no caso, é descrita nos livros como sentimentos irracionais dos homens, na maioria das vezes, e sempre dos animais. Afinal de contas, os animais, quando se sentem ofendidos, eles não param para refletir, até onde eu sei. Eles não param para refletir, eles não param para trocar uma conversa, eles agridem. Eles são agressivos, né? Se você agride um animal, ele pode ter, de repente, um momento de medo, mas fatalmente ele vai te agredir, ele vai revidar, porque é a forma que ele tem de defesa. Mas o que Jesus quis mostrar é que não precisa ser a nossa forma. Não precisa ser essa forma que nós temos de defesa. É isso que ele veio trazer, né? Achei muito interessante uma frase que eu estava lendo num livro e acabei colocando aqui. O manso, ele é silenciosamente poderoso. E os outros, né, no caso, digamos assim, os bravos, né, os nervosos, são ruidosamente fracos. Isso, eu não sei se para vocês fazem sentido, mas para mim fez um sentido, principalmente imaginando o semblante de Jesus naquele momento, porque vocês imaginem naquela época em que Jesus sofreu todas aquelas agressões, e que ele sofreu todas aquelas humilhações, e em nenhum momento sequer ele levantou a voz, ele agrediu alguém, muito pelo contrário. No momento em que ele foi preso, né, ele repreendeu o próprio Pedro por ter atracado um soldado. Alguém de nós que tivesse um carinho por um amigo, que tivesse em defesa de um amigo, teria uma atitude como Jesus teve, por exemplo, de ver o seu amigo atacando uma outra pessoa para lhe defender e de repente falaria a mesma coisa? Acredito que alguns sim, mas acredito que outros também não. Não seria uma forma muito fácil de se aplicar isso, né? E pensando também que naquela época, imaginem o que deve ter sido o semblante, olhar no próprio semblante de Jesus e ver que diante de todas aquelas agressões ele continuava olhando sereno para os olhos dos seus agressores. Era um poder muito grande. Era um poder muito grande você poder olhar para a pessoa que está te agredindo e você simplesmente se impor com respeito, né, com educação, com amor no coração, sem precisar fazer nada. Eu garanto que algumas pessoas que tiveram a oportunidade de olhar nos olhos de Jesus naquela época, e que talvez ou não tenham sido o motivo do seu sofrimento e da injustiça que ele sofreu, eu garanto que a perna dessas pessoas devem ter tremido muito mais do que se tivesse visto o gigante Golias na sua frente. Tamanha é a força do que um olhar de mansidão pode ter, né? Eu acredito nisso. A parte do herdarão a terra
fala justamente dessa parte em que a terra já está no caminho da regeneração, né? Já está no caminho da habitação dos mansos, dos cordiais, né? Voltando à frase, ao slide anterior, não os apáticos, não os que cruzam o braço e nada fazem, porque acham que o mundo vai acabar mesmo e está tudo bem, né? Primeiro que o mundo não vai acabar, né? Não é o mundo que vai acabar, né? O que está acabando são outras coisas. O que está sendo extinto do planeta, o que está sendo extinto da nossa vida, e parece, se vocês me permitem dar uma opinião, parece que forçadamente, porque parece que todo dia nós temos provações, seja no lar, que diga-se de passagem, o lar é complicado, né? O lar, no trabalho, na rua, parece que sempre existe um motivo, alguma fagulha de alguma coisa para testar a nossa paciência, para testar se a gente vai ser agressivo ou não. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas eu estou tendo essa percepção, né? A cada passo que a gente dá, parece que tem um alfinete que você pisa, mas você tem que controlar para não xingar, né? É a impressão que eu tenho. Então, isso está acontecendo e propositalmente, né? É de propósito isso. É um exercício, né? É uma escola que estamos aqui, né? Nós temos o costume de falar que o mundo a qual nós habitamos hoje é um hospital, né? Já ouvimos falar algumas vezes essa frase, né? Mas é uma escola, principalmente. Além disso, também é uma escola, ensina tanta coisa para nós, né? E está nos ensinando agora na marra, né? Na marra, a sermos mansos, né? Literalmente estão desenhando na nossa frente. Vocês, nós no caso, né? Tem que ser mansos, porque não haverá mais espaço para quem não é. Aqueles que não se encaixam, aqueles que não se adequam, não mais estarão aqui. Serão desamparados? Jamais. Nunca nenhum ser vivo no universo é desamparado. Mas, obviamente, sofrerá as consequências daquilo que escolheu fazer, né? Há centenas de anos nós estamos ouvindo isso. Tanto essas bem-aventuranças, como essa bem-aventurança em específico. Há 2000 anos atrás já falava: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Né? Há 2000 anos já estava falando isso. Dele passou para os seus discípulos, dos seus discípulos passou para outras pessoas. O mundo inteiro conhece as bem-aventuranças de Jesus. Tem alguns ou outros que podem não conhecer todas, devido às vezes a sua crença, né, ou devido a alguma outra cultura de um outro país, mas pelo menos uma ou outra eu tenho certeza que alguém já ouviu, né? E não se trata só dos ensinamentos de Jesus. Como eu coloquei aqui no slide, são as pequenas coisas que fazem a diferença, né? No início, eu coloquei aquela imagem de um tanque de guerra, de avião de guerra, né? Não sei se vocês repararam, de uma imagem um pouco mais sombria, porque estamos vivendo isso realmente, né? Estamos realmente vivendo isso. E quando a gente sabe que os nossos pais nos ensinam que educação se vem de casa, princípios se vem de casa, se nós não temos princípio no nosso lar, como poderíamos dar o exemplo de bons princípios na humanidade? Como poderemos espalhar isso de uma forma útil, de uma forma eficiente, né? Tem ocorrido bastante coisas no mundo que nos levam a crer que esses tipos de ensinamentos não estão seguindo à risca. Tudo bem que cada um tem o seu tempo, não se pode cobrar de todos a mesma coisa, né? Mas a impressão que dá é que parece que está meio complicado de seguirmos, né, essa risca, porque não que sejamos perfeitos em poucos tempos, mas não temos o hábito de manter isso diariamente, porque frequentemente saímos um pouco do trilho, né, diante dessas provações, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos das intolerâncias que estão acontecendo no mundo. Eu não escrevi, mas eu acredito que as imagens deixem claro. Recentemente, tem uma imagem aí que mostrou uma absurda intolerância. Vocês concordam comigo?
uma absurda intolerância, sem a menor necessidade. Porque estamos todos no mesmo barco, todos lutando pela mesma finalidade. Por que não nos ajuntarmos todos e lutarmos por um bem comum e não atacar um ao outro? Essas duas bandeiras, até agora não acabou isso. Até agora isso está continuando, até agora isso está dessa forma e não tem previsão de acabar. Além de não ter previsão de acabar, ainda tem o risco de pessoas pouco iluminadas, vamos dizer assim, ou pouco esclarecidas, ou talvez muito esclarecidas, mas sem boa vontade, de acabar simplesmente com o universo. Com o universo não, perdão, com o planeta. Né? A iminência de uma catástrofe nuclear existe. Essa outra imagem, acontece também intolerância? Quantas e quantas vezes vimos intolerância nisso? São os bem-aventurados, as pessoas que, por exemplo, perseguem essas pessoas? São mansos as pessoas que perseguem essas pessoas? Falta de mansidão é a renúncia de viver em paz. Toda vez que a gente larga a mansidão, nós estamos abrindo a mão de viver em paz. E viver em paz não tem preço. Não tem preço. De tudo essas injustiças que vêm acontecendo, que não é de hoje, o que é preferível? Ter razão ou viver em paz? Aqui outras imagens de intolerância, de agressividade. Agressividade dentro do lar. Agressividade com aqueles que são indefesos, muitas vezes. Agressividade com a cor com que você veio. Agressividade simplesmente porque você tem uma cor diferente. Só por causa disso. Eu vejo o que nós estamos passando como uma reforma. Como a gente quando vai reformar uma casa. Eu acredito que todos aqui tiveram a oportunidade de uma vez ou outra lidar com reforma. E se tem uma coisa que é chata, é lidar com reforma. Primeiro, porque você nunca gasta o que você prevê. Já começa por aí. Segundo, porque é uma sujeira terrível. Você pode comprar todo o produto de limpeza, sempre vai ter aquele pozinho que não vai sair por nada. Nem se você ligar a VAP ele sai. Só que tem um problema nessa obra. Essa obra que está acontecendo agora, tem alguns coadjuvantes aí, alguns atores aí. Alguns atores principais e alguns coadjuvantes. Primeiro, que o arquiteto dessa obra é Jesus. Quem está no comando é Ele. Segundo, que o dono dessa obra é Deus. E terceiro, que é aí que o bicho pega. Os auxiliares de obra somos nós. É justamente aí que o bicho pega. Nós, como auxiliares de obra, diante dessa obra, que está levantando poeira, que está fazendo cortes nas nossas mãos, que está fazendo corte nos nossos corações, muitas vezes, e eu me encaixo nisso perfeitamente, estamos trabalhando de uma forma relapsa. E qualquer obra que é feita de uma forma relapsa, uma hora despenca, cai. E geralmente cai em cima dos auxiliares. Eu tentei passar essa noite um pouco do que o mestre ensinou naquele tempinho atrás, que foi logo ali. Espero que eu tenha sido útil nessa noite para vocês. Espero que eu tenha conseguido passar de uma forma clara. E agradeço a gentileza e a educação de vocês terem me ouvido. Desejo a todos uma boa noite e que todos voltem em paz para os seus lares. Muito obrigado.